Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta, onde a gente fala das evoluções mais coerentes para todos os Digimons. No dia de hoje, a gente vai estar falando sobre um Digimon planta, porém bem diferente dos outros Digimons plantas que normalmente as pessoas conhecem, né? Aqueles como a Palmon, por exemplo, que apareceu em Digimon Adventure. Não, a gente vai estar falando de um Digimon planta que sempre apareceu meio que de fundo, assim, né? Como inimigo nos jogos. A gente vai estar falando da Floramon. Então, vamos começar? Vamos embora. Então, pessoal, essa linha evolutiva aqui vai começar da mesma forma que todas as outras, através de uma Digitama, um ovo de Digimon, e quando ele chocar, de dentro dele vai nascer um Digimon de nível de treinamento 1. E nesse caso desse vídeo aqui, vai aparecer para vocês aí o treinamento 1 e o treinamento 2 de uma só vez, que são o Nyokimon e o Pyokomon, né? E por que esses dois estão aparecendo aqui dessa forma? Bom, porque eu já falei deles em outra evolução correta. Então, se vocês viram eles lá, é bem interessante porque eu deixei muitos detalhes, mas graças a isso eu não vou estar dando muitos detalhes sobre eles aqui outra vez. Então, vocês podem estar clicando no outro vídeo que vai aparecer aí em cima e assistindo ele para vocês verem mais detalhes sobre esses dois, tudo bem? Então, o importante é saber que são esses dois. Então eu sei que muitas pessoas provavelmente estavam esperando a Tanemon aqui, né? Mas por que a Pyokomon? Normalmente a Pyokomon é conectada com alguns Digimons pássaros. Bom, eu vou explicar para vocês quando a gente vê o pilar do nosso vídeo, que é a Floramon. Então a Floramon já está aparecendo para vocês aí. E se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que as flores que ficam no lugar das mãos da Floramon são muito parecidas com a parte de cima da cabeça das Pyokomons. Então ela tem sim essa conexão, também o fato de que as Pyokomons e os Nyokimons já são meio plantas, então eles podem evoluir para plantas, né? Como a Floramon no caso. Então ela é um Digimon flor, obviamente, né? De nome Floramon. Esse Flora é um nome que representa todos os tipos de plantas, então bem tranquilo, bem normal que ela é, né? Então indo para a descrição oficial dela, pessoal, é um Digimon extremamente semelhante às Palmons, evoluiu semelhante a um réptil também, mas é categorizada como um Digimon do tipo planta. Então partes do corpo dela parecem com o corpo de um réptil, mas ela não é, né? Então é dito aqui que ela enxerga as Palmons como suas rivais. E é uma Digimon muito orgulhosa, né? Então provavelmente elas têm essa briga aí no mundo digital. A flor que fica em sua cabeça, né, toda a cabeça dela, protege ela como se fosse um capacete, então muito provavelmente é uma flor bem resistente ali, né? É dito então que quando não existem estranhos por perto dela, né, Digimons e tudo mais, as pétalas que ficam por todo o corpo dela se abrem, né? Então ela é bem tímida provavelmente, mas ela mostra essas partes de flores dela quando ela tá sozinha, quando ela tá ali junto com outras Floramons e por aí vai. E daí, por último, está escrito que ela libera pólen de suas flores que fazem com que os inimigos sofram uma poderosa alergia, né? Uma reação alérgica muito forte, mesmo em Digimons muito grandes, e isso tira a vontade deles de lutar. Então é uma forma interessante de lutar aí usando pólen, né? Mas faz sentido por ela ser um Digimon flor. Então, pessoal, essa foi a Floramon. Acredito que muitas pessoas gostem bastante dela, né? Ali em relação com as Palmons, tem pessoas que gostam das Palmons, das Lalamons e também das Floramons. Então agora a gente vai falar da evolução da Floramon. E na maioria das vezes que uma Floramon apareceu em jogos, em animes e tudo mais de Digimon, a evolução principal delas para o nível adulto eram as Kiwimons, que está aparecendo para vocês aí. Então a Kiwimon, pessoal, ela parece com um avestruz, um pássaro ali com pernas bem poderosas, né? Tem uma parte da cabeça que parece ser bem resistente, um bico bem grande, né? Ela é de certa forma bem diferente das Floramons, porém ela tem algumas partes de planta pelo corpo. Eu vou explicar para vocês um pouco dela. Mas primeiro, o nome Kiwimon, pessoal, esse kiwi é um tipo de pássaro. Então é um pássaro kiwi, que vai aparecer para vocês aí a imagem deles. Eles são pássaros bem estranhos, tem o corpo meio semelhante àquela fruta kiwi que a gente come, né? Então provavelmente tem relação aí porque ele tem esse nome. E as Kiwimons são baseadas neles. São pássaros sim, mas eles não voam. E isso tem relação no que foi usado como base aqui para esse Digimon.
Então, indo para a descrição dela, é dito que é um Digimon antigo, mítico e que se acreditava ter sido extinto graças a ter sido muito caçado quando a internet começou a se espalhar pelo mundo. Então é super interessante isso, né? Quer dizer que, apesar de ser um Digimon que para muitas pessoas é bem comum, no mundo digital ele não é. Então, super legal isso. É dito que, apesar de ser um pássaro, suas asas são muito fracas, pouco desenvolvidas e então não consegue voar de forma alguma. Partes de seu corpo funcionam como partes de uma planta e por isso consegue fazer fotossíntese. Dessa forma, a Kiwimon se alimenta também. Então acredito que ela consegue comer como um pássaro, mas fazendo fotossíntese ela se alimenta de formas diferentes. Então é interessante aí como esse Digimon funciona, né? Na biologia dele. Aí é dito que ele acaba sendo atacado facilmente graças à sua personalidade muito gentil. Então, assim como as Floramons, ele é muito gentil. No caso, as Floramons eram muito orgulhosas também, né? Mas tem esse lado meio tímido, meio bonzinho desses Digimons que faz com que eles fiquem meio frágeis a outros Digimons que atacam eles, né? Provavelmente é por isso que essas Kiwimons estavam dadas como extintas por serem atacadas demais graças a esse tipo de coisa. Mas daí é dito que em sua cabeça ela tem um casco resistente que ela usa para se proteger. Isso é muito parecido com a Floramon, por exemplo, né? A Floramon usava aquela flor na cabeça para se proteger e agora isso evoluiu para a Kiwimon, que tem uma carapaça em formato de bico, assim, né? E daí, continuando, é dito que a Kiwimon consegue criar criaturas chamadas Chibi-Kiwimons. São que nem umas Kiwimons bem pequenininhas, assim, redondinhas. E elas se explodem ao contato com inimigos, né? Basicamente é um ataque que a Kiwimon usa. Mas essas Chibi-Kiwimons não morrem quando elas explodem. Elas só ficam meio queimadas assim, mas depois elas voltam junto com as Kiwimons. Que é uma coisa meio estranha, né? Porque normalmente as Kiwimons evoluem das Floramons. E os Chibi-Kiwimons, apesar de serem sim considerados Digimons à parte, eles não têm nível, não tem nada e eles só aparecem quando uma Kiwimon usa o ataque dela. Então assim, é meio estranho, pensem nos Chibi-Kiwimons apenas como se fossem parte de um poder desse Digimon, tudo bem? Então pessoal, essa foi a Kiwimon, que é o nível adulto dessa linha evolutiva. E agora a gente vai para os níveis perfeitos. Então no nível perfeito a gente vai ter dois Digimons que vão aparecer aqui pra gente. Um Digimon bem mais recente, outro bem mais antigo. A gente vai começar pelo Digimon mais recente, pessoal, que é a Sirenmon, que vai aparecer para vocês aí. Então a Sirenmon, pessoal, ela foi revelada quando eles estavam revelando alguns Digimons dos 12 deuses do Olimpo. Ela tem relação com eles, né? Inclusive, a Sirenmon é baseada em seres da mitologia grega. Então, olhando para ela, ela parece meio que uma mistura de uma Floramon com um pássaro dentro do mundo digital. É bem interessante, então vocês vão ver que mesmo de aparência parece que ela tem uma certa conexão com as Floramons, faz sentido que ela esteja nessa linha evolutiva. Indo para o nome dela, Sirenmon, pessoal, vem das sirenas. Sirenas eram seres um pouco diferentes na mitologia, né? Muitas pessoas confundem com as sereias, mas elas não são. É um ser da mitologia grega, descrito como parte mulher e parte pássaro, então faz sentido que ela tenha essa aparência que ela tem aí, né? Para um Digimon de nível perfeito, inclusive, ela é bem pequena, bem parecido com os Mamemons, por exemplo. Indo para a descrição, então, é dito que é um Digimon Homem-Deus que possui personalidade alegre e que gosta muito de cantar. Cantar é muito importante para esse Digimon. Possui uma voz poderosa que pode variar de tons mais graves aos mais agudos, muito assim, ela tem um controle perfeito. É dito que pode tranquilizar campos inteiros de batalha devastados apenas com sua voz. Mas ela também pode usar seu canto como uma poderosa arma. Mudando seu tom de voz, ela consegue controlar os inimigos, deixá-los sem movimento e até mesmo atirar notas musicais como se fossem balas que ricocheteiam nas paredes e nas rochas para sempre atingir seus alvos. Então é super interessante como ela faz essa coisa de música, de canto dela, né? Além disso, suas técnicas ficam mais fortes se outros Digimons cantarem junto a ela, fazendo com que mesmo um Digimon fraco se torne muito forte. Isso é muito importante, porque não importa qual seja o Digimon que esteja cantando junto com ela, a voz desse Digimon vai ser amplificada e vai fazer com que o ataque da Sirenmon fique mais forte. Então ela é quase como se fosse um Digimon de suporte se ela estivesse num jogo de RPG, né? Todo mundo canta junto com ela,
faz com que seja uma habilidade muito mais poderosa e faz com que esses Digimons mais fracos, obviamente, fiquem mais poderosos, né? Super legal isso. E daí por último, pessoal, é dito que se ela continuar curando os outros Digimons e fazendo coisas muito boas pelo mundo digital, a Sirenmon vai acabar passando por uma evolução incrível e maravilhosa. Então isso tem a ver com a descrição dela, a gente vai ver qual é essa evolução, obviamente por nível Mega daqui a pouco, mas primeiro a gente vai falar do segundo nível perfeito aqui, que é a Blossomon, que está aparecendo para vocês aí. E ela é o Digimon de nível perfeito mais antigo que eu mencionei antes, né? Já é um Digimon muito antigo dentro de Digimon, com certeza. Então, de aparência, é uma flor gigante cheia de vinhas, né? Que parecem com tentáculos, que tem espinhos e tem outras flores com rosto, assim. Ela parece uma flor monstro gigante, com certeza, né? Do nível perfeito. Então, bem forte já. Indo para o nome dela, pessoal, Blossomon vem de Blossom, né? Que vai de uma variedade de flores que nascem em árvores, usam esse nome. Então, bem interessante aí, porque faz sentido, né? Ela é basicamente uma flor gigante, semelhante de certa forma com uma árvore. É dito então na descrição dela, pessoal, que ela é um Digimon com a aparência de uma flor gigante e que seu corpo é formado por incontáveis vinhas. Então, muitas vinhas, ela se move com elas e tudo mais. Apesar de sua aparência, é um Digimon muito dócil e tímido e não gosta de aparecer perto de estranhos. Então isso é muito legal, porque mesmo a Blossomon, que tem a aparência mais feroz de todos os Digimons dessa linha evolutiva, continua sendo dócil e tímida. Todos eles foram muito legais até agora, né? Ela tem uma vida muito longa e as pétalas de seu corpo acabam caindo graças à estação do ano que vai passando, né? Então normal para as plantas, provavelmente. Mas ela consegue fazê-las crescer novamente, porque ela tem habilidade para isso, obviamente, né? Uma planta viva, uma flor gigante viva. É dito então que ela odeia lugares áridos, desertos, por exemplo, e por isso ela sempre habita áreas próximas à água, talvez perto de rios, de mar e tudo mais, né? Então, possui flores com bocas em algumas de suas vinhas e as usa para atacar, seus ataques principais, por exemplo. Às vezes ela joga essas flores como se fossem shurikens assim na direção dos inimigos, elas crescem de novo. Então elas cortam as coisas assim com muito poder, né? Existem alguns ataques de Pokémon, por exemplo, que são semelhantes a esse ataque. Então acho que vocês vão entender mais ou menos como funciona. E essa, pessoal, foi a Blossomon, segundo Digimon de nível perfeito aqui. E agora a gente vai falar de quando tanto a Sirenmon quanto a Blossomon alcançarem o nível Mega. Chegando a uma Digimon poderosíssima, conhecida como Ceresmon, que está aparecendo para vocês aí. E para aqueles que conhecem bastante sobre os 12 deuses do Olimpo, vão conhecer a Ceresmon, porque ela faz parte desse grupo. Então, de aparência, ela lembra um pássaro gigantesco, lembra também uma ilha flutuante, porque todo o corpo dele é feito de pedras e tem uma grande floresta nas costas, né? Vocês vão perceber também que tem quase como se fosse uma mulher na cabeça do pássaro, daqui a pouco a gente explica isso, né? Mas indo pro nome, pessoal, Ceresmon, obviamente, vem de Ceres, que é o nome que se refere a uma deusa romana da agricultura. Então, quem conhece as deusas greco-romanas e tudo mais vai saber quem é a Ceres, obviamente, né? Então, indo para a descrição dela, pessoal, é dito que é um Digimon deus que pertence ao grupo dos 12 deuses do Olimpo. Tem o formato de um pássaro gigante feito de rochas, né? Muito grande, inclusive. Carrega em suas costas uma floresta chamada Carpos Roulet, e dizem que nela estão os melhores e mais doces frutos, inclusive atrai muitos Digimons, né? Principalmente insetos, provavelmente. Enquanto voa, Ceresmon se parece muito com uma enorme ilha flutuante. É um Digimon muito grande, lembra, por exemplo, o Eldoradimon, para quem conhece, né? É dito que oferece sua floresta como abrigo para Digimons famintos e feridos, até que se recuperem. Então, muito legal, ela também tem uma personalidade gentil, que conecta muito bem com essa linha evolutiva, se vocês prestaram atenção, né? Mas faz com que sua floresta se torne terrível contra aqueles que não respeitam e poluem a natureza. Então faz sentido, né? Afinal de contas, ela representa uma deusa que protege esse tipo de coisa. Então, muito legal. E daí, então, por último, é escrito que no topo da cabeça dela fica sentada a sua transformação, que também é conhecida como uma evolução da Ceresmon. Então, partindo disso, a gente vai falar do Digimon de nível acima do Mega que eu vou citar para vocês aqui, que é a Ceresmon Medium, que está aparecendo para vocês aí já.
Então, pessoal, esse Digimon é bem interessante, porque vocês lembram que tinha uma mulher na cabeça da Ceresmon Pássaro Gigante? É literalmente aquele corpo de mulher que é essa Digimon. Então elas têm essa conexão, o corpo da Ceresmon Medium já está presente no corpo da Ceresmon normal. Porém, normalmente ela é colocada como uma evolução, então eu vou explicar para vocês agora. Em primeiro lugar, a aparência. Obviamente ela tem um corpo de mulher, né? Bem semelhante a Rosemon, por exemplo, de certas maneiras. Tem um capacete muito interessante, lembra também a cabeça da Sirenmon, a cabeça da Floramon, então eu acho que tem essa conexão aí com essa linha evolutiva que fica muito boa. Partes do corpo cobertas por coisas da natureza. Eu acho que ela é uma Digimon muito legal, né? Apesar de a maioria das pessoas conhecerem o corpo do Pássaro Gigante, esse daqui é um corpo diferente, quase que para o mesmo Digimon. Então, o nome representa a mesma coisa, porém a gente tem esse Medium depois do nome da Ceresmon. Medium, pessoal, se refere a alguém que possui informações de um mundo espiritual. Mas nesse caso, talvez se refira ao fato de ela representar a sabedoria da Ceresmon, né? Obviamente, você sabe que quando ela está parada no corpo do pássaro, ela fica na cabeça lá. Então, muito provavelmente, ela representa a mente da Ceresmon, o que é muito interessante. Então, continuando, ela pode assumir essa forma humanoide para se mover por aí, como um avatar diferente para o mesmo Digimon. A diferença de poderes é basicamente nula, ou seja, não existe, já que para usar suas habilidades, ela precisa sempre do corpo do pássaro gigante, né? Então, interessante isso. Apesar dela se mover com essa forma, ela vai ter que usar o pássaro para lutar de qualquer maneira, né? Porém, parece ser parte da inteligência da Ceresmon. E por isso, como eu disse antes, ela fica posicionada na cabeça do pássaro, né? Por ser uma forma diferente, ela normalmente é vista e colocada como uma evolução que só pode ser alcançada por uma Ceresmon, apenas por ela. Então, pessoal, essa foi a Ceresmon Medium. E muitas vezes você pode ver ela apenas como uma versão alternativa da Ceresmon, parte da Ceresmon. Então ela tenha também o nível Mega apenas. Porém, como ela é um tipo de transformação, ela meio que conta como uma evolução também, com certeza. E como isso vem de um Digimon de nível Mega, então nada mais justo que pelo menos no nível, entre aspas, ela seria acima do Mega. E por isso ela vai ficar aí nessa posição, tudo bem? Então, pessoal, através da Ceresmon Medium, essa linha evolutiva termina. Então, de escolhidos, eu vou deixar essa linha evolutiva um pouco mais aí para vocês irem checando ela. E eu acho ela muito legal. Eu acho que para uma linha evolutiva, para uma Digimon já tão antiga quanto a Floramon, eles colocarem Digimons tão legais, dá para vocês perceberem as conexões. A Floramon lembra bastante a Sirenmon, e mesmo com a Kiwimon ela tem essas conexões que eu citei nas descrições desses Digimons. E quando ela chega na Ceresmon, ela é um pássaro gigante misturado com coisas da natureza. E a gente já tinha visto isso antes na Kiwimon, por exemplo, que também é um pássaro misturado com plantas. Então é uma linha evolutiva que mistura aves com plantas, que fica muito, muito legal com certeza. E começando da Pyokomon, como eu disse para vocês, a Pyokomon e o Nyokimon são níveis em treinamento que tem conexão com Digimons pássaros, mas eles são plantas. Então essa mistura de pássaro e planta vem desde o começo. Então eu acho que essa linha evolutiva toda fica muito boa, extremamente coerente. Eu vou deixar ela por aqui. Então eu vou pedir que todos vocês deixem, por favor, aí nos comentários tudo que vocês acharam dessa linha evolutiva para Floramon. Por favor, seus comentários são todos muito importantes. E também, se possível, como eu sempre peço, deixa um like, se inscreve no canal. Você pode estar ativando o sininho para estar recebendo notificações. Você pode estar se tornando membro do canal se você quiser, clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. E eu deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Espero que todo mundo tenha um dia maravilhoso. Aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Então fui de escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.